Boa noite, Diana. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Aham. Acho que a gente aguarda aí mais uns minutinhos, o pessoal deve estar chegando, né? Ah, sim. É sempre bom Isso esperar um aí. pouquinho, porque o pessoal Isso, dá horário, exatamente. eles vão entrando devagarzinho. Exatamente. E também tem uma aí muitos, pelo menos da nossa turma aí de parceiros, o pessoal que trabalha com marketing digital, muitos têm lives hoje também que começaram às 19 horas. Então, provavelmente o pessoal vai emendar aí uma live na outra. Ah, sim. Eles terminam e aí depois vem pra cá, né? Tá certo. Exatamente, é. Aham, isso aí. Acho que já está entrando aí um pessoal. Já aos Diana, primeiro eu pouquinhos. queria dizer que. Isso. Primeiro eu queria dizer que a minha vontade era de fazer a live hoje com os filtros da Mundo 4E. São ótimos, né? Nesse momento que a São. gente não consegue viajar, pelo menos a gente viaja com os filtros, né? Exatamente. Exatamente isso. Achei perfeito também por causa disso. Aí eu tirei, fiz uns testes, né? Tirei para ver ali qual que ficaria melhor para eu postar hoje, anunciar a live. E então, alguns lugares também, assim, me deu saudade. Até fui ver algumas fotos, né? Quando eu tirei, assim, porque me deu saudade de realmente estar lá, né? De estar lá, é Com verdade. Não, os esses filtros. filtros no É, início exatamente. da quarentena, do isolamento, eles fizeram o maior sucesso. O pessoal adorava, assim, sabe? Nossa, Sim, fez muito exatamente. sucesso. A ideia foi mais por causa disso mesmo, né? Sim, claro. Uhum. Até depois, essa é uma das perguntas que nós recebemos, a questão dos filtros, assim, do porquê dos filtros. Eu acho que a gente pode conversar também um pouco mais depois a respeito disso. Sim. E, bom, já tem, acho que algumas pessoas aí, eu acho que eu vou começar, assim, também me apresentando para o teu público, que talvez, né, tenham muitos aqui também. E então, Diana, nós somos a Turismo Mais Digital, que é uma empresa especializada em marketing digital para negócios turísticos, né? Aham. E nós basicamente nascemos junto com a pandemia também. Ah, Eu foi. falo isso brincando assim, mas porque nós iniciamos aí o nosso projeto, apesar de já ter ideia em dezembro, né? Enquanto morávamos ainda em Portugal. E a ideia foi justamente abrir esse negócio aqui no Brasil, porque a gente acredita que o Brasil, nessa questão do marketing, ainda é muito mais avançado, né, que alguns outros países, e se Uhum. compararmos também a Portugal, né? Sim. E, na verdade, essa ideia foi... Eu sempre... eu sou formada em turismo, sou turismóloga, trabalhei em agências de viagens, em operadoras, inclusive em Portugal também. Mas, na verdade, a minha história aí com marketing vem desde a minha graduação. Então, meu TCC foi na área de marketing de relacionamento e desde então eu pesquiso marketing no turismo. Uhum. E esse assunto sempre me deixou muito interessante, sempre muito interessada, e eu sempre realmente fiz pesquisas nessa área. Então, ano passado eu terminei mestrado em gestão de turismo, e mais uma vez o assunto da minha dissertação foi marketing digital. Na verdade, eu fiz uma análise de como o Facebook e o Instagram influenciavam os turistas brasileiros a visitarem a cidade do Porto. E foi super legal assim esse estudo porque justamente concretizou assim uma vontade que eu já tinha, que era de trabalhar e aplicar tudo isso que até então eu tinha estudado, né? Uhum. E aplicar isso, colocar realmente em prática. E foi mais ou menos assim que nasceu o Turismo Mais Digital, né? E o objetivo da nossa live, assim, porque a gente chamou de série Turismo Reinventado, é porque, assim como nós também tivemos que nos reinventarmos, e mesmo antes assim, de não termos um cenário para comparar antes, né, disso tudo que aconteceu, uh, nós vimos, assim, por parte dos nossos clientes, assim, muito perdidos e tal, né? E o que é normal, porque a gente não vê algo desse tipo acontecendo, né? Pelo menos na história, não nos últimos 100 anos, né? Então, realmente é uma coisa muito difícil para todo mundo entender um pouco o caminho a seguir, né? E claro que acredito que a Diana também, obviamente, tenha passado por isso, teve que pensar
de formas diferentes aí para tocar o negócio, né? Sim. Então, esse é o objetivo da nossa live. E a Diana, na verdade, eu conhecia o teu perfil, Diana, porque uma vez eu vi uma matéria, faz algum tempo já, de um blog da Monde, se eu não me engano, em que falava a respeito do perfil e como vocês, enfim, utilizavam, né, estratégias de marketing digital, e realmente me chamou muito a atenção, assim, como vocês trabalham muito bem em marketing digital, e a gente pode considerar um case de sucesso, né, para que as pessoas possam talvez se inspirar ou entender a importância de estar, né, da presença online hoje em dia, né? Que eu acho que já era uma coisa que a Diana trabalhava muito forte antes, né? Da Mas pandemia? agora isso. Nossa, muito, muito, mas é muito antes. A minha história com marketing digital, em marketing de relacionamento, ainda que de uma forma meio que intuitiva, sem estratégia, sem saber bem o que estava fazendo, mas isso vem de 2003, 2004, na época do Orkut, que foi a primeira mídia social, rede social que chegou aqui Rede no social, Brasil. sim. E as pessoas se relacionavam muito e trocavam informações e as pessoas, as empresas tinham oportunidade de ajudar aí os seus seguidores, os seus fãs, né? Nas comunidades, nas páginas de ajuda, nos fóruns do Orkut, Os né? fóruns, sim. E desde essa época, quer dizer, que eu considero anterior aos blogs, né, ao boom dos blogs, que para mim foi 2008, 2009, 2010, quer dizer, 2009, sim. já existia essa novidade, né, na comunicação, na forma de se relacionar. Então, eu lembro que desde essa época eu fiquei assim completamente encantada por essa modalidade e eu lembro que eu assisti uma entrevista no programa da TV Cultura, aquele programa Sem Censura, era apresentado pela Leda Nagli, e eu vi uma entrevista de uma cerimonialista carioca chamada Emanuele Missura. Ela tinha um blog, uma comunidade no Orkut chamada Casar é Fácil. Era um sucesso estrondoso o perfil dela no Orkut, a comunidade, o fórum, a troca de informações entre as noivas, né? O blog, a forma que ela lidava com isso. Assim, eu fiquei completamente hipnotizada por aquilo, né? E eu coloquei na minha cabeça e falei, caramba, isso é muito bacana. A minha vontade, o meu desejo era de me inspirar nisso e colocar o mercado de turismo nesse mesmo formato. Né? Veio dessa época a vontade de tratar viagem, mesmo um pouco de lua de mel, viagens de navio, enfim, porque o nicho é muito amplo, né? E de tratar dessa forma como essa blogueira, essa cerimonialista fazia. Bom, as coisas foram indo, aí eu cheguei a ter nessa época, foi caminhando, né, por volta de 2007, 2008, 2009, eu cheguei a ter 3 blogs ao mesmo tempo, relacionados a turismo, né, a viagens. E o blog era muito legal porque o blog ele trazia clientes, pessoas assim de outros estados do Brasil que se interessavam. Havia mais oportunidades, né? Porque só ter, digamos, uma loja física, né? Veja bem, eu moro numa cidade, eu vim de BH, então assim, uma capital, mercado super aquecido e tudo. Mas quando eu me casei e mudei para o sul de Minas, a cidade onde eu moro tem 40 mil habitantes, né? Uma cidade muito pequena. Então, assim, a internet, ela amplia muito as possibilidades que a gente tem, porque a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas. Então, eu percebi isso nessa época dos blogs, né? Que eu tinha um sobre viagens em geral, outro só de viagens românticas de lua de mel. E eu lembro que eu vendia muito aquele hotel em Porto de Galinhas, o Nanai, por causa de um post que eu fiz sobre o hotel, entendeu? Numa época que eu nem tinha conhecido o hotel ainda.
pessoalmente, né? Estudava muito e falou, nossa, esse lugar é incrível, com certeza. Eu via os depoimentos das pessoas e fiz um post bem legal falando sobre os tipos de acomodação, enfim. Então, vinha muita gente, sabe? E eu sempre acompanhando. Então, a parte dos blogs, depois a entrada do Facebook, depois a modalidade do Stories, que não era feita no Instagram, era um outro aplicativo chamado Snapchat, que muita gente começou a mostrar, a produzir conteúdo naquele sistema assim rapidinho, em 24 horas sumia, né? Até o Snapchat sumir, entrar tudo para dentro do Instagram, mas assim, se for ver, a trajetória vem muito lá de trás, né? Observando Sim. todo, e assim, sempre de uma forma muito prática, né? Até então, eu nunca tinha feito nenhum curso, nada de marketing, informação, nada. De 2017 para cá, eu estudei muito, fiz vários cursos de branding, de posicionamento digital, porque eu precisei estudar muito isso, porque a coisa já tinha caído aqui na Mundo 4E e falava, meu Deus, isso é muito precioso, eu preciso entender tudo isso que está acontecendo, os mecanismos, qual que é a ciência que tem por detrás disso, para poder me manter nessa posição, segurar essa situação ao máximo, porque isso é muito sensacional. Mas que eu vim a estudar muito e entender do assunto, isso é recente, né? É coisa de 3 anos só para cá. Então, é uma prática que vem desde 2003, 2004, mas a parte de estudar mesmo sobre isso tem uns 3 anos só. Mas é muito interessante, Jane, porque tem algumas coisas que nem essa questão do blog, né? Hoje já é muito mais, as pessoas já têm conhecimento que trabalhar com blog é uma questão de marketing, é um marketing de conteúdo, é uma estratégia, mesmo que muitas vezes aplicamos as redes sociais, né? Mas, na verdade, você já trabalhava com tudo isso, só não sabia os conceitos disso tudo, né? Exatamente. De uma forma Mas intuitiva. é muito interessante. Exatamente, isso é muito interessante, porque assim, antes mesmo de talvez realmente estudar sobre isso, você já conhecia o seu público, e isso é extremamente importante nas redes sociais, né? Sim, É entregar realmente aquilo que eles querem, e eu acho que é realmente isso, quando, assim, tanto nos stories, né, a gente vê como você é sempre muito ativa e responde realmente, ajuda as pessoas, né? Então, são essas coisas que hoje, talvez nós damos nomes a essas coisas e as pessoas, né? É mais fácil essa comunicação com as pessoas, mas já fazia muito tempo, né? Sim, já Essa fazia questão muito mesmo sentido, já fazia muito sentido para mim, mas assim, de uma forma prática e sem os nomes, né? Sem os nomes. Sim, Era sem os só conceitos. sem os conceitos, era só o procedimento mesmo, a ideia, né? E Sim, assim, claro. e funcionou muito bem, e vem funcionando, né? Funcionou e vem funcionando. Vem funcionando, mas eu acho que também, Diana, você pode comentar um pouco para a gente, porque as redes sociais, na verdade, muitas estratégias que a gente acaba aplicando hoje, amanhã já não, né, não faz mais sentido, ou elas não performam da forma que performavam, né? Então, eu acredito aí que também nesses anos, toda a evolução, né, que você passou, e isso, na verdade, é muita bagagem, porque muitas vezes, assim, os nossos clientes nos cobram assim alguma coisa. O marketing não é algo estático, né? Não, Isso é não. muito importante a gente entender. E eu sempre digo assim, a gente sempre brinca que no marketing qualquer pergunta a gente responde com depende, né? Porque é realmente isso depende de muitas variáveis, depende de algoritmo, depende do seu público, o quanto ele está online, então é N coisas que depende, né? E isso torna assim, Tem muitos macetes, né? A gente vê as pessoas que estão começando agora ou que começaram há pouco tempo, assim, cometerem erros muito clássicos, né? Mas assim, eu acho que a base de tudo, os pilares, eu acho que os pilares não mudam. Eu acho que você pode usar a tecnologia em seu favor. Eu acho que você pode e deve ser criativo para tornar a comunicação mais interessante,
mais divertida, né? Acho que você pode inovar, ousar, ter ideias. Eu acho que tudo isso é super válido, mas de nada vai adiantar se você não tiver ali muito bem posicionado e assim com aquele objetivo de realmente se comunicar, de se comunicar com clareza, de uma forma estratégica, com vontade de verdade de ajudar as pessoas, de fazer a diferença na vida delas, né? De se relacionar, porque se existe uma coisa que realmente se pode ter certeza que não é mito, tem as pessoas, às vezes fica assim, será que eu posso? Será que é isso mesmo? É o tal do gatilho da reciprocidade, sabe? E isso eu vejo todos os dias, a todo momento, é uma coisa que até me impressiona, me emociona ouvir de tanta gente, pessoas que muitas vezes nem precisariam, às vezes, do tipo de produto, de serviço que eu tenho, né? Por serem pessoas que às vezes têm uma certa experiência em viajar, mas que, olha, que sempre falam, né? Eu tenho que viajar com você, você precisa cuidar de alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa de você, porque eu já aprendi tanto com você, você já fez a diferença para mim, tantas viagens, e não tem como, eu não, sabe, eu sou viciada no perfil, eu não consigo começar meu dia ou terminar meu dia sem dar uma olhadinha no que você falou, tem sempre tanta coisa interessante, eu sempre aprendo muito. É impressionante o quanto eu ouço isso todos os dias, né? Então, não é só isso, não é só esse gatilho. Aliás, eu nem gosto muito disso. Eu acho muito mais interessante quando realmente você é necessário, quando você realmente faz a diferença, né? Mas não deixa de ser... a gente fica lisonjeado e a gente fica feliz, né? Claro Quando que a gente sim. tem esse retorno dessa forma, né? Das Claro. pessoas E quererem daí acho, ser clientes. claro, e daí acho que entra também a questão da autoridade nisso tudo, né, Diane, que o que você conquistou também com todos esses anos, né? Sim, Mas também, de uma certa forma, as redes sociais ajudam a gente a criar essa autoridade, né? com Porque certeza, imagine se não tivesse. elas possibilitam isso porque é uma forma muito legítima de você mostrar o seu trabalho, de você mostrar para as pessoas, você mostrar ao seu público o que você conhece, aquilo que você sabe fazer. Então, quando você recebe uma pergunta na caixinha, ou de uma forma por direct, ou quando algum seguidor sugere que você, né, ou pede que você fale sobre um determinado assunto, e aí você coloca o rosto aqui faz um vídeo e começa a explicar sobre um lugar, sobre um destino, sobre um procedimento de segurança, sobre uma dica, né? Então, assim, é o que eu mais escuto. Eu escuto isso de muitos seguidores e de muitos colegas. Dizendo, nossa, como você sabe coisas, né? Realmente, como você tem autoridade nisso que você está falando. E realmente é uma coisa genuína, é uma coisa legítima, porque essa experiência, ela existe, né? A gente passou por todos os casos, todas as situações, né? E como é muito tempo, esse ano que a gente está vivendo agora, louco, é meu 31º ano dentro de uma agência, né? Desde muito Sim. novinha. Então, assim, são 31 anos de histórias, de atendimentos, de viagens, de clientes, de casos, de perrengues, de problemas. Eu acho que realmente isso tudo é muito rico, né? E Claro que é muito rico. permite que a gente, nas redes sociais, né, ajude as pessoas, mas ao mesmo tempo mostre de uma forma aí natural, meio que, enfim, o quanto você realmente sabe do que você está falando. Sim, perfeito. Aí também, Diana, você colocou a questão de quanta história para contar, digamos assim, e quantas Sim. experiências para dividir. Isso é uma das coisas que nós sempre falamos aqui também, porque assim, a maior dificuldade dos nossos clientes, porque nós atendemos, nós somos B2B, né? Então, nós Uhum. atendemos outras empresas, outros Sim. negócios turísticos. Então, é justamente a criação de conteúdo. E eu sempre digo, a gente para pensar numa rotina de uma agência de viagens, tudo que a gente faz num dia, para todos os lugares que a gente viaja, né?
Só É isso já muito é fácil. conteúdo para meses, É muito né? A gente só tem que fácil. organizar isso É muito tudo, né? fácil, é Claro, muito daí tem a questão. interessante, né, para as pessoas. Realmente eu acho que é um dos segmentos mais tranquilos, assim, porque realmente tem muita coisa interessante. E hoje em dia, né, eu acho, assim, eu já escutei isso, as pessoas falarem sobre isso, mas eu já percebi também no mundo, no perfil, no mundo 4E, as pessoas, elas não querem mais só o conteúdo técnico, aquele conteúdo que é o seu conteúdo temático, no caso, viagem. Uhum. Elas querem um pouco mais, né? Elas querem um pouco, porque assim, a relação é tão próxima, é uma convivência tão intensa, e muita gente, assim, durante tanto tempo, entra mês, entra ano, sai ano, tem seguidores e pessoas que acompanham o trabalho, clientes que eu conheço já pelo arroba, que acabaram se tornando amigos e que acompanham há muito tempo, então eles têm a curiosidade de saber mais. Eu acho que as relações são assim, né? Você conhece uma pessoa, alguma coisa, algum assunto te atrai e começa a conexão, vocês começam a falar, e daí não tem como, aquilo vai aprofundando, aprofundando, e outros Claro. assuntos têm que surgir, né? Então, quando você vê, você está falando alguma coisa muito fútil, mas porém útil, sem importância. Aí você já está falando alguma coisa, você já entra com alguma coisa de política, que está relacionado com viagem em outro país. Aí você entra, às vezes, com algum outro assunto de saúde. Enfim, os temas vão conversando. E isso vai Sim, deixando o seu claro. perfil cada vez mais rico, mais interessante. As pessoas se interessam mais. Eu percebi isso já, que não dá para ser só técnico, técnico, técnico. Não. Já está assim, você começa a ficar desinteressante. Talvez um Claro. ano, 2 anos atrás, se você fosse muito, muito, muito técnico, você já arrebentaria, assim, era tudo que as pessoas queriam ouvir. Mas a audiência vai evoluindo junto. E tem sempre gente nova chegando. Então, o Claro. negócio agora é falar de outras coisas também. Sim, isso leva para nós assim para uma outra, na verdade, um insight super legal que é a ideia da contextualização que a gente fala muito, Sim, né, Diana? Porque a gente vê N perfis de agências de viagens falando de Roma, por exemplo, vamos dar um exemplo, mas assim a tua audiência é como que a Diana fala de Roma, né? E eu acho que exatamente. essa é a grande diferença, é a grande sacada aí, né? A Diana De vai tudo falar de isso que a gente fala. Roma, ela provavelmente ela vai entrar muito em questão religiosa, lá da infância dela, da relação com o Papa. E aí a Diana vai lembrar de uma viagem que ela fez na Polônia, logo depois que o Papa morreu, e volta para o Vaticano e conversa e entra com um pouco de história. E é isso que as pessoas gostam, né? Então, assim, Exatamente. realmente, se você, hoje em dia, eu vejo dessa forma, se de repente uma agência de viagens, alguém que está produzindo conteúdo sobre viagem, começar a ser estritamente técnico, técnico e técnico, vai ficar desinteressante. Porque Claro, o que fica você assim. tem ali de incopiável, que não tem concorrente para aquilo, é a sua personalidade, né? O seu jeito. Eu estou me preparando para conversar com a minha audiência nos próximos dias sobre a evolução e a decadência do turismo em Cuba e na Venezuela, que foram dois países que Sim. eu visitei. E no caso da Venezuela, numa época que estava muito legal ainda, que o país assim era bem bacana, tinha muito dinheiro, era bem legal e lugares lindos. E hoje você não pode nem ir mais, né? E então assim, isso é muito legal. E ninguém vai conversar com eles dessa forma, porque ninguém viveu a experiência que eu vivi, né? São as suas experiências, né? É isso que conta, é o meu olhar. E eu acho É, que isso é muito, muito, muito importante para qualquer sim. pessoa que produz conteúdo, para você tornar aquilo interessante. Isso, autenticidade, né? Eu acho que é isso que é o principal, né? É o selo, E né, tem... Vani? É o selo Exatamente. é aquilo que é você puramente. E E é isso que conecta, né, Diana? é A isso sua que audiência, conecta né? É, e o que desconecta, o que repele. Porque tem gente que não também, claro. suporta. Tem gente.
Eu sei disso. Tem gente que não suporta minha voz, não suporta meu sotaque, não suporta meu jeito, sabe? E tá tudo bem, né? Tem que ter audiência para todo mundo, né? Tem que ter plateia para Claro, todo claro, mundo. com certeza, mas muito bacana. E assim, levando um pouco para a questão da pandemia, assim, Diana, como foi essa questão, assim, né? Como foi essa questão, como você, assim, como você iniciou, né, quando lá em março, né? Quando foi realmente anunciado, quando começou as restrições, né? Como é que foi, assim, o primeiro impacto para a Diana e para o negócio, né? Eu fiquei mais ou menos, acho que uns 10 dias, meio paralisada, assim, sem entender direito o que estava acontecendo. Acho que todo mundo ficou um pouco assim, né? Todos nós, né? Sim. Mas eu tinha lido há pouco tempo e vendo muitas pessoas falarem sobre o livro do Taleb, O Antifrágil, e muito sobre os conceitos de antifragilidade, né? E eu estava realmente num momento assim, felizmente, né? Eu já havia, né, com 31 anos de carreira, eu já tinha vivido pelo menos outras 6, 7 crises e bem piores do que essa, porque nessa eu já tinha toda a experiência e me pegou num momento onde eu estava bem mais estruturada, psicologicamente, financeiramente, né, com a empresa bastante sólida e, enfim, mais preparada para isso, né? Claro. Então, eu fiz uma reunião com a minha equipe sobre as possibilidades que nós tínhamos, né? E foi bem bacana que nós levantamos 7 possibilidades de coisas que a gente poderia fazer, né? Sobre a forma como a gente iria conduzir. Mas eu já tinha um projeto que eu não tinha colocado em prática há mais de um ano, que era de um curso de planejamento de viagens para viajantes com perfil independente. Eu tenho muito esse perfil entre os meus seguidores, né? A tal da autoridade, do conhecimento, da troca de experiências. Isso atraiu muita gente que gosta de viajar e que gosta de organizar suas próprias viagens, né? Sim. Então, eu já pensava, eu já imaginava, gente, um único produto, ou um produto que, assim, eles vão querer muito, que vai ser muito interessante, já que muitos deles não têm necessidade de uma agência de viagem, não utilizam o serviço de uma agência de viagens física, né? Seria um curso como esse, né? De planejamento de viagem, uma coisa bem técnica, bem bacana, um projeto bem legal. E eu já tinha esse projeto, ele já estava só esperando para ser lançado, né? Um momento adequado. E só que eu, ao mesmo tempo, eu falei, nossa, caramba, mas na pandemia tá todo mundo com medo, todo mundo sem jeito, então eu acho que não é o momento. Mas aí, de repente, veio uma coisa de intuição, não, mas quem sabe, lança como um projeto semente e tal. Eu comecei a ter alguns insights, algumas, sabe, comecei a ser intuída por algumas coisas, tipo assim, as pessoas estão em casa presas, frustradas, todos os meus seguidores, assim, praticamente todo mundo com viagem cancelada, eu não sabia se ia conseguir viajar mais, todo mundo gosta muito de viajar, as pessoas respiram viagem, né? Viagem, sim. Então eu falei, caramba, né? Vamos lá, vamos ser corajosos, não é possível que não vai ter aí 20, 30 alunos, né? E já tá legal, a gente faz pequenininho no Instagram e tal, vai ser, enfim, vai ser bem legal. E aí a gente resolveu, em uma semana, a gente resolveu trabalhar esse produto, acelerando tudo, né? Para poder lançar no Instagram. E a primeira turma veio com 650 alunos, 650 inscrições, assim. Nossa. Então foi um sucesso, porque isso foi muito no início, né? Muito no início da pandemia, e isso tomou a empresa toda, todo mundo ficou trabalhando em torno disso, né? Estruturando o curso e gravando aula, e aquela loucura, né? E a gente tá nisso até hoje, está com o curso em andamento, já vai lançar a segunda turma. Então, quer dizer, Que maravilha. a gente não teve problemas
na pandemia por causa disso, né? Por causa desse produto, que foi um produto que segurou super bem, né? Trouxe caixa para a empresa até para o final do ano, e a gente já estava bem, já estava estruturado, então isso veio, fortaleceu mais ainda. Fortaleceu, sim. E assim, muito rápido, assim, a partir de maio, a gente já voltou com as consultorias para viagens futuras, né? A gente não trabalha como uma agência de viagens e turismo. A gente trabalha com consultoria e viagens. A gente até mudou a razão social por conta disso. Nossos produtos são diferentes, os nossos contratos são diferentes, porque a gente trabalha muito a consultoria. E porque a viagem, ela tem essa questão da execução. A maioria das agências de viagem trabalha muito com a questão da execução da viagem, da emissão de hotéis e passagem aérea e de excursão, aquela coisa do agenciamento mesmo, né? Sim. Da intermediação. Só que o turismo, ele tem um outro pilar muito forte e que ele pode ser mais bem trabalhado, que é o pilar do planejamento. Ainda que sem a execução, né? Que são os produtos que nós Sim. criamos em torno do planejamento. Então, a gente tem uma linha de produtos de planejamento muito grande, né? Desde uma consultoria de planejamento, um serviço de concierge, um serviço de travel guru, um serviço só para visto americano. Então, assim, à medida que os clientes vão aparecendo com demandas muito específicas, a gente vai empacotando ali, montando um cardápio de serviços totalmente relacionados ao planejamento. E esses serviços, a gente nem intermedia isso. Nós somos os provedores desse serviço. A gente não depende de outros, Sim. né? E muitas vezes a gente entrega um projeto para um cliente ou presta esse serviço para o cliente para ele comprar a viagem, né? Executar a viagem numa OTA. E a gente está faturando mais do que a gente faturaria se tivesse intermediando e ganhando uma comissão daquilo, fazendo a diferença na vida do cliente, né? Assim, muito melhor, porque a gente pode se dedicar muito mais àquilo, né? A gente pode realmente ser contratado para não deixar ele fazer bobagem, para não deixar ele comprar coisas erradas na hora errada, de um jeito errado, sem ter que ser necessariamente com um fornecedor meu, que às vezes nem vai ter o melhor preço. Então, assim, a gente voltou com a consultoria para viagens futuras, né? Enfim, a gente veio trabalhando e se mantendo dessa forma, praticamente sentindo muito pouco, né? Graças a Deus. Claro. Os efeitos da crise. Sim, essa questão na verdade, o que vocês vendem, a gente pode, conhecimento, né? Sim, é o nosso principal produto. Exatamente. E isso, na verdade, assim, pelas análises que a gente faz aí de alguns anos atrás, eu vejo isso muito no consultor de viagens atual, assim, né? Dos próximos anos. Eu realmente não sei como é que essa coisa da intermediação, assim, não acredito que vá, porque a gente já viu mudanças aí quando as companhias aéreas pararam de comissionar, então Exatamente. é todo um movimento que existe, né, que daqui um pouco aí 30, 40 anos, e que os próximos 20 anos talvez esse movimento vai se acelerar, né, porque as coisas hoje em dia são cada vez mais rápidas. Então eu vejo muito para esse o caminho, né? Porque hoje nós sabemos que, infelizmente, numa agência de viagens tradicional, eu falo isso porque trabalhei numa agência de viagens tradicional, nós não temos o tempo que nós gostaríamos para dedicar a fazer o roteiro de um cliente, né? Porque, na verdade, está ali, é mil orçamentos, né, vender o serviço em si, a passagem aérea, o hotel, e muitas vezes isso acaba ficando de lado, né? Sim. E então, a parte mais interessante, né? É a parte mais interessante, a parte mais gostosa, é a parte onde você realmente pode fazer a diferença na vida do cliente, né? E se for ver, de um jeito ou de outro, você faz isso, você já faz isso. Quer dizer, talvez você não faça porque você não tem tempo, mas um atendimento completo, gratificante, né? Se você tivesse a certeza absoluta que cada cliente fosse fechar a viagem com você, você poderia e
possivelmente você gostaria, você teria o prazer de se dedicar muito mais Claro, naquele claro. atendimento, nas orientações, nas dicas, né? Mas é uma coisa meio frustrante, porque quantas e quantas vezes eu já dei show de atendimento, de ficar com um cliente na minha frente por 3 horas, por 4 horas, e não receber nenhum muito obrigado depois, ele sair, fechar em outro lugar. Então, isso realmente é muito frustrante, né? Isso é insustentável nos dias de hoje, quer dizer, não faz o menor sentido. Então, o que a gente fez, falei, não, olha, mas se isso é o que a gente presta, se é o serviço que a gente presta, se é onde a gente enxerga o nosso valor, é onde a gente consegue fazer a diferença, né, na vida do cliente. Então, a gente tem que focar nisso e mostrar o valor. E como que você mostra o valor de alguma coisa? Precificando. Porque se você não precifica, aquilo vai como... faz parte do business, faz parte do negócio. Então, é assim que eu vejo, é assim que a gente se sente. Quando uma pessoa... Quando você vai em qualquer lugar, seja um produto, um serviço, você começa a receber informações assim, você sente, você fica feliz, você fica satisfeito, mas você entende, né, a mensagem que a pessoa passa para você é que faz parte, que é aquilo mesmo que funciona daquela forma, né? Então, eu demorei muito para entender isso, sabe? Porque eu ficava muito magoada com os clientes, assim, sabe? Meio revoltada, colocava a culpa neles, até entender, até ter a clareza de que o jogo estava nas minhas mãos, que era minha responsabilidade conduzir aquilo ali. Mostrar como a coisa funcionava, mostrar qual era o meu verdadeiro valor, o meu trabalho, o meu produto, né? E eu vejo, nossa, eu vejo praticamente assim, quase que todo o mercado ainda se debatendo nessas dúvidas, passando por isso. É uma coisa que me angustia muito. Eu tento ajudar da maneira que eu posso, enfim, e tento dar exemplo e, enfim, tento inspirar, chamar para cá, mas às vezes você ganha até antipatizantes por causa disso, né? Pessoas que passam a te odiar por causa disso, né? Não, tá errado, enfim, essa pessoa é louca e não é assim. Sim. Enfim, mas faz parte. Claro que faz parte. Inclusive, em relação a isso, eu me recordo que uma vez nós fizemos um vídeo falando de, talvez, como guias de turismo, porque uma das nossas personas aqui, o nosso público, são guias de turismo, né? Além de, enfim, de agentes, consultores de viagens. E nós colocamos de como um guia de turismo poderia usar as redes sociais para mostrar o seu trabalho, né? Nossa, essa questão sim. toda de conhecimento, assim, existe muitas maravilhoso para eles, né? Tantas possibilidades. Claro, exatamente. Justamente para criar daqui um pouco uma conexão, assim, digamos assim, com o turista em si, antes de ir, né? Ou deixar ele... Imagina esse turista tendo conhecimento de que história que ele vai, né, contar para se preparar justamente para, né, para o passeio. Eu acompanho vários que fazem isso. Exato, exato. Mas então, a gente trocou uma ideia nesse vídeo em relação a isso. E teve uma pessoa que comentou, então você quer dizer que a gente vira influenciador e tudo muda na nossa vida, não sei o quê. É mais ou menos isso. Claro, então assim, só que existem ainda muitos profissionais, e eu falo também, porque já estive aí agora, claro, trabalho com marketing, mas já estive nessa posição também, então eu tenho lugar de fala para isso também, que existe assim, pessoas que custam um pouco a ver que as coisas mudam, né, Diana? Eu acho que hoje, assim, o que a gente mais espera de um profissional, ou enfim, de qualquer área, na verdade, é que a gente tenha multi-habilidades e que consiga enxergar as coisas, né? Eu entendo, Vanessa, muito a posição desses profissionais, porque assim como você, eu já fui esse profissional. É muito fácil estar na posição que eu estou hoje, depois de 3 anos que eu já virei a chave e tendo resultados excelentes, né? Mas, assim, eu tive nessa posição durante muitos anos, mais de 10 anos.
Eu não pensava da forma que eu penso hoje, Sim. né? Como eu falei, eu ficava magoada, eu tinha problemas. Quantas brigas, quantas relações foram cortadas com clientes, com passageiros que eram amigos por causa de um posicionamento deles, mas que depois, hoje eu reconheço, eu enxergo que a responsabilidade era minha, mas na época eu colocava a culpa toda neles, né? Quantos parceiros, quantas companhias aéreas, operadoras, hotéis que eu já briguei, esperneei, não tem como assim, não tem comissão, você vai atrás do meu... Nossa, mas foi muito. Então, assim, eu realmente entendo porque eu já fui essa pessoa, né? Então, assim, eu procuro ter paciência para tentar explicar o meu lado, com calma, com tranquilidade, mas eu entendo. Não é uma coisa muito fácil. Quando você enxerga, tudo bem, mas até você passar por todo esse processo, não é fácil. Porque isso está enraizado, né? Principalmente nos profissionais mais antigos. Eu acho que a galera que está chegando agora, para eles é muito mais fácil, né? Eu tenho amigos mais jovens, né? Mais jovens do que eu, profissionais mais jovens, que têm menos tempo de mercado, que estão no turismo há 2, 3, 4 anos, que já caíram assim, que já enxergam com muita naturalidade a venda do conhecimento, da informação, de produtos de consultoria. Então, para esse profissional que está entrando agora, realmente é mais fácil do que para o profissional mais antigo, que tem aí mais 5, 10, 15 anos de profissão. Porque mudou tudo, né? A política comercial mudou muito, né? Sim, claro. Não, tem todas essas coisas que, claro, que devemos levar em consideração, né? E justamente pensando nisso é que a gente criou essa série de lives que é justamente para trocar ideias com pessoas, né? E já falamos com guia de turismo, guias, assim, então, para trocar uma ideia, para ver de que forma a gente pode tentar achar, assim, uma forma de que as pessoas se sintam cada vez mais felizes trabalhando, que possam utilizar as redes sociais para melhorar o seu negócio, para aumentar o faturamento da empresa, porque querendo ou não, somos empresa e também, né? Além de tudo isso, dessa conexão, o faturamento é importante, porque sem isso não se consegue, enfim, levar o negócio, né? Sim, mas é claro. justamente com esse sentido que a gente pensa assim, em conversar mais sobre isso, em trazer exemplos para que a gente possa se inspirar, né? A gente sempre trabalha nessa questão. Recentemente nós tivemos uma live com a Mandacaru Consultoria. Nós fizemos análise de redes sociais, assim, para dizer para as pessoas, porque é importante a gente ter referência, né, Diana? Principalmente quando a gente está começando a trabalhar nas redes sociais, né? Então, a gente fez uma análise de agências de viagens, de operadoras, de hotéis e de destinos turísticos para justamente trazer as pessoas a importância de ter referências, né? Para a gente conseguir ir dentro daquelas referências se posicionar justamente na internet, porque é isso que as pessoas procuram também, né? É pessoas que se posicionem, marcas que falem de talvez assuntos que sejam um pouco, né? Digamos, enfim, contraditória, ou enfim, mas isso é muito importante, é o que é interessante nas redes sociais, né? Na verdade, é tudo muito simples. Nada mais é que uma repetição do offline, da vida real, mas aqui. É só isso. É só isso. Imagina num outro ambiente, né? Imagina que não existisse isso aqui, né? Imagina que você está restrito aí ao seu ambiente offline, né? As pessoas que estão ao seu redor, a sua convivência. Então, o que é mais interessante, né? Você, de repente, falar com as pessoas: olha, toma um cartão, vem aqui comprar de mim, vendo isso, isso, isso e isso. Olha, promoção legal, isso aqui, ó. Olha só, tá o hotel, isso. A passagem era para tal lugar, tá assim. Ó, vem cá, compra de mim. Compra de mim. Não, olha, se precisar de alguma coisa, lembra de mim, tá? Quer dizer, tem as pessoas que trabalham um negócio dessa forma, né? Se você vai trabalhar, se você fosse trabalhar do jeito que eu acho que funciona melhor no ambiente offline, você
conversaria com as pessoas de uma forma muito mais profunda, né? Você se aproximaria das pessoas, você desenvolveria ali um relacionamento com as pessoas, você conta histórias, você conta casos de lugares que você já foi, você dá dicas, você sabe? Mas imagina que isso não fosse pela internet, que fosse aí no um para um. Então, assim, com Sim. certeza, essas relações seriam muito mais ricas, né? Se você se coloca no lugar do consumidor, você se sentiria muito mais com vontade de consumir alguma coisa de alguém que te tratasse dessa forma, né? Muito mais, seria muito mais Sim. interessante. Imagina, por exemplo, sei lá, uma loja de roupa, né? Onde você tem a possibilidade de só mostrar coisas na vitrine e, enfim, mostra uma coisa, mostra outra, tem isso, tem isso. Ou se você vai fazer desfile de moda, falar de tendência, falar de tecido, trocar uma ideia, explicar como faz, dar uma dica de um acessório, falar sobre cores, o que que combina, mas é muito mais rico, é muito mais interessante, né? Só Claro. que hoje você pode trazer isso para um ambiente da rede social, para o ambiente virtual, que é muito mais fácil, inclusive, né? No meu caso, diariamente, eu converso ali com 4, 5 mil pessoas todos os dias, né? Das pessoas que vão acompanhando os stories. É muito mais fácil do que eu estando aqui, eu vou conseguir conversar com no máximo 3, 4 e olhem lá. Então, quer dizer, a rede social, né, a comunicação por aqui, ela potencializa muito. Por isso que ela é tão interessante. Mas não é possível. Eu acho que não deve ser muito difícil de entender isso que eu estou falando. Se você se coloca no lugar de consumidor, né, é muito mais interessante para você consumir algo de uma empresa ou de alguém que faz a propaganda, que toca um negócio dessa forma, do que simplesmente compra de mim, compra de mim, compra de mim, eu tenho isso para vender. Sim, Né? claro. Eu Por entendo dessa isso, forma. claro, por isso que sempre essa questão, aí trazendo um gancho, essa questão de anúncios, né? Ou de divulgação de preços. Nossa, Quando a gente fala, é justamente isso, né, Diana? Porque isso não é uma vitrine digital que você não. vai. Ainda mais o turismo, que hoje, né, acaba o lugar, não tem mais aquele voo, então É não tudo é muito lugar para isso, rápido. A né? pessoa que está ali, ela não vai Exatamente. nem parar para ler qual que é o valor, o que está ali. A foto muito pequena é perda de tempo. Não faz o Exatamente. menor. Não, não. É perda de tempo. Não faz o menor sentido isso. É. Divulgar Isso é uma viagem, coisa que a gente. lâmina, nossa, não. Não, não É, faz. isso realmente a gente vê. E por mais assim, a Diana, agora falando um pouco também, assim, dos nossos. A gente, apesar do turismo aí, ele ainda é muito analógico nessa questão, sabe? Ainda existem muitos negócios turísticos que, claro, talvez agora com a pandemia vai se acelerar esse processo, né? Sim, E por mais que estejamos em 2020, ainda existem muitos negócios turísticos que não conseguiram entender que realmente a gente precisa trabalhar de outra forma, a gente não precisa falar em estratégia, porque daí a gente traz conceitos, né? Mas eu acho que isso é muito importante, que a Diana falou, é entender a lógica, né? Que é uma lógica de venda, que é algo que está inserido daqui a pouco dentro de nós, porque de uma forma nem precisa ser vendedor, se a gente se colocar no lugar, né, de uma pessoa que compra, que consome, a gente já exato. consegue Já entender fica isso, fácil de né? visualizar. E aí, Exato. se você para pensar nas possibilidades, né, em tudo que você consome, e se você começa a pensar dessa forma, você vê o porquê que as pessoas fazem sucesso e têm tanto êxito quando elas sabem usar isso aqui bem, né? Eu tenho uma grande amiga que tem um empório de comidas naturais, de coisas saudáveis, enfim, que é uma coisa que hoje em dia tá muito na moda, né? E ela, com o tempo, ela Sim. aprendeu a utilizar isso aqui. Então, assim, vai muito além olha, eu tenho essas castanhas, eu tenho isso aqui sem glúten, olha, isso aqui é uma novidade. Vai muito além disso, né? Você faz lives com médicos, com terapeutas, com nutricionistas, e dá dica, e dá receita, e compartilha isso. Então, assim, você realmente se torna
um negócio, uma pessoa, aquilo que você vende. É muito mais interessante, porque aquilo vem muito rico, né? Aquilo realmente é muito útil. As pessoas se conectam muito com isso, né? Principalmente pelo fato de que ainda, por incrível que pareça, muito pouca gente faz isso. Né? Sim, As pessoas estão... exatamente. Olha, não, tem que ter um perfil no Instagram, tem que fazer stories, mas qual que é o story que a pessoa faz? Pega uma foto, pega uma lâmina e uma foto de um lugar ou um bumeranguezinho. Isso não representa nada, isso não é nada, isso não diz nada, isso não significa absolutamente nada. Isso é uma grande perda de tempo. Não Sim, faz o é a menor mesma coisa sentido. que não ter, praticamente, né? Porque não, É um pouco assim melhor do que estar não. numa rede social. É um pouco melhor que não ter, porque hoje em dia eu tiro muito por mim, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito comum, assim, de hábitos muito comuns, enfim. Então, eu olho muito para mim quando eu quero entender o comportamento dos outros, ou mesmo dos meus clientes, eu olho para mim. Então, eu fico assim, gente, eu quase não entro, eu trabalho com notebook, mas é quase tudo no computador. Eu tenho preguiça de ir para o navegador ou de baixar um aplicativo, ou ir para o navegador do celular para entrar num site, ainda que ele seja responsivo, funcione bem no celular. A minha rede favorita é o Instagram, não é? Então eu quero ver tudo aqui mesmo, sabe? E eu quero ver tudo aqui. Então, quando eu entro num perfil, e assim, o perfil ele tá bem organizadinho, né? Ele tem tudo ali, eu consigo entender do que se trata, o que faz, o que vende, como funciona. E de quebra, as dicas, o relacionamento, a pessoa falando coisa interessante de ouvir. Olha que, nossa, que legal isso, nossa, como isso é rico. Aí, quando você assusta, você já está aí gastando 15, 20 minutos do seu tempo ali, num perfil só, né? Claro. Então, assim, eu acho isso muito bacana com alguns perfis que eu acompanho. Então, assim, o meu objetivo é fazer do meu perfil esse perfil. Entende? Claro. Enfim, que a Sim. pessoa fique ali. Porque não adianta. Às vezes é difícil até da pessoa clicar num arrasta para cima para ir para uma landing page, alguma coisa. Até isso, hoje em dia, as pessoas têm um pouco de preguiça. Até de sair do story para ir para o feed ou para o IGTV. Então, assim, sabe? E é muita gente ali fazendo. Então, você tem que pensar nisso, em se comunicar com as pessoas da forma mais interessante, rica, mas ao mesmo tempo simples possível. Então, não vai ser colocando um panfleto, isso não faz sentido. Isso vai cumprir o seu papel de pelo menos estar ali, né? Se alguém vai te encontrar, deixa eu ver, não, tá aqui, existe, né? Sim, como ter um existe. site, alguma coisa assim. Mas se você quer realmente se relacionar, aumentar vendas enfim, ter um resultado muito bom a partir disso, não adianta. Você tem que dedicar um tempo bem bom, né? Sim, e justamente para se destacar, né? Porque assim, todo o conteúdo que hoje é produzido, nós já está mais que cientificamente comprovado que nós não conseguimos aí pelos próximos milhões de anos consumi-lo, né? Sim. Então a gente realmente tem que encontrar uma forma de se destacar e de se conectar com as pessoas, né? Porque realmente é isso que vai fazer aí o sucesso. E eu acho que é isso também, a entrega ser verdadeira, né, Diana? É realmente querer ajudar as pessoas, né? Então, essa questão da autenticidade aí, quase terminando o nosso horário, eu acho que voltamos do início, né? Que resumindo é tudo isso, justamente, Sim. é a questão da autenticidade, né? Eu acho que realmente é o mais importante. E mesmo porque você não consegue sustentar uma coisa fake, né? Por muito tempo. Não. As pessoas sentem isso também, né? Porque eu acho que uma coisa que ao decorrer aí dos anos, os nossos relacionamentos virtuais, a gente também começa a melhorá-los, né? Sim. A exigir mais deles. Então, essa questão toda como usuário também se modifica, né? Ao decorrer dos anos. A concorrência vai aumentando e você não tem concorrência da mesma área. Porque, assim, em termos de concorrência, né? Eu estou competindo aqui
com a blogueira de maquiagem, de moda, Exatamente. o cara que fala de saúde, o médico. Então, assim, os assuntos são muito interessantes, a informação é muito rica, tem muita gente muito interessante aqui, né? Claro. Então, assim, e você tá aí competindo com todo mundo, né? Buscando o seu lugar, não só com outros produtores de conteúdo e agentes de viagem ali da sua área. É muito Sim. mais, né? Então, assim, o caminho mais fácil, talvez o único possível, é você ser você mesmo e buscar sempre a sua melhor versão ali. Sim, Para se claro. comunicar, enfim, né? Deixando mitos de lado, ilusão de querer ter um perfil grande, de querer atingir um número tal, de conseguir seguidores, e enfim. Tem muito mito ainda, sabe? Tem muito Sim, mito. claro. Nossa, como tem, né? Sim. Exato. Tem mito, tem aquelas fórmulas mágicas também, né? Que a gente vê por aí. Então, eu acho que o ideal é isso, é iniciar por aí, é querer realmente ajudar as pessoas, produzir um conteúdo de autenticidade, que o resto vem, né? Essa Vem, questão de seguidores e pode levar aí um tempo, mas vem. E assim, hoje em dia números já não nos dizem muito, né, Diana? Então é nada. mais a. Não, porque É, o engajamento é muito, né, muito ruim, é muito baixo, a entrega é muito ruim. Então, se vem uma quantidade. Ó, hoje em dia, não é bom você nem ser indicado, nem mesmo ser indicado por um perfil muito grande que te traga muitos seguidores. Não, nem isso é interessante. Porque essa galera nova que chega e que ainda não te conhece muito bem, que veio porque alguém indicou, eles roubam do seu engajamento, né? O Instagram entrega ali stories e posts para um número de pessoas específico. Então, quando vem uma galera nova, ele tende a entregar mais para essas pessoas. E muitas vezes essas pessoas não vão se comunicar da mesma forma que a pessoa que te acompanha há 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos se comunica, né? Então, assim, até isso, sabe? Às vezes você tem que pensar se vale a pena. Eu acho que realmente a melhor fórmula é ali, devagarinho, aquela coisa bem verdadeira, orgânica. É claro que vale mostrar o seu trabalho, anunciar, mas tem que ser uma coisa com muito cuidado, conhecendo ali o seu público, seu conhecendo público, como que, muito importante. a sua rede, o seu negócio, como que as estratégias vão funcionar para você, né? Um passo atrás do outro, é assim que vai funcionar. Exatamente. E assim, Diana, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Acho que foi muito produtiva aí nossa Eu noite. espero que sim, E para mim foi um prazer. sim, da mesma forma, um prazer muito grande. Eu sei que a tua agenda deve ser super concorrida, então foi realmente um prazer poder dividir aí né, contigo essa questão de saber como que realmente, né, é o negócio, como a tua dedicação em relação às redes sociais realmente serve de inspiração, tá bom? Tá ótimo, muitíssimo Muito obrigada. Foi uma obrigada. delícia e quando quiser, sempre que quiser, vamos marcar outra, porque foi muito gostoso e eu acho que o pessoal, o mercado de turismo, o trade, eu acho que precisa mais ouvir informações, trocar mais informações a respeito disso, né? Para, enfim, Isso aí. se reinventar. Isso aí, Diana, um último recado. Hoje nós fizemos o lançamento de uma plataforma, eu até já ia me esquecendo de falar, que é um assistente de ideias de conteúdo no turismo. Então tá lá no nosso perfil, é muito bacana, é como se fosse um Google Trends, mas específico para a área do Que turismo. É legal! totalmente gratuito e a gente criou mesmo para ajudar aí as pessoas, porque realmente a gente sente que é a maior dificuldade das pessoas. Então, quem quiser, tá lá no nosso perfil para dar uma olhadinha, tá Ah, bom? com certeza. Eu vou sim e vou divulgar, Sim, com certeza. certo. Muito obrigada, Diana. Boa Obrigada, noite a todos. obrigada. Obrigada. Boa noite, Obrigada. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo.